Entrando na reta final do bate-papo político, o Beto Almeida hoje tinha na agenda da Câmara Federal a votação de um projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria do Ministério do Trabalho que criava restrições para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. Mas depois de muita pressão e talvez numa decisão de bom senso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recuou e adiou a vigência dessas novas regras que geravam inquietação entre os dirigentes e também lojistas e comerciantes no Brasil inteiro. Luzenor, foi um recuo necessário diante da má repercussão, péssima repercussão da portaria do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que ele trabalhou para restringir o trabalho no setor do comércio, tanto nos domingos quanto nos feriados. E aí é o seguinte, Luzenor, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a FEComércio, por aqui eu estou citando a FEComércio especificamente, porque o deputado federal Luiz Gastão, que é do PSD, partido da base aliada do presidente Lula, foi quem fez um trabalho ali de mansinho e já apresentou um projeto de decreto legislativo propondo simplesmente anular essa portaria do Ministério do Trabalho. Então, era uma derrota líquida, certa, que ia ser dada para o governo do presidente Lula. E um desgaste desnecessário até. Então, o ministro Luiz Marinho fez o quê? Recuou da medida, disse que essa medida vai ser retirada, já foi, ela já está retirada de validade, volta a valer aquela portaria anterior que estava em vigor desde 2021 do então governo Bolsonaro, onde fica livre essa negociação entre patrões e empregados para trabalhar nos dias de feriados, tirando aí a possibilidade, por exemplo, da necessidade de haver uma convenção coletiva de trabalho, porque isso iria, de certo modo, Zenu, dificultar mais ainda essas articulações, essas negociações, porque teria que envolver o sindicato. A ideia do Luiz Marinho era, claro, fortalecer o movimento sindical, só que não pegou bem. Então, qual é a ideia agora? Ele deixa para a dia, só volta a tratar disso em março, onde vai ser criada uma comissão e essa comissão vai encontrar uma alternativa. Agora ele diz, você não uma coisa, que o povo, não, principalmente o Congresso não entendeu nada do que ele quis propor. Ele diz, olha, eu não quis, primeiro de tudo, eu não quis alterar nada em relação ao trabalho nos domingos, era apenas o feriado. E além de tudo, eu não estava querendo, na realidade, impedir que houvesse uma negociação, mas apenas estabelecer melhor essas relações. Ora, não tinham que entender, Luciano. A portaria dele era claríssima. Na realidade, ele criava uma dificuldade para o trabalho dos feriados. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, assunto que bate no bolso, no coração dos cearenses. A Enel recuou de vender ao controle acionário no Ceará. O que é que significa essa decisão, jornalista Beto Almeida, que ganhou o noticiário econômico nessa quarta-feira? Eu foi triste quando eu li essa notícia, porque eu pensei que a gente ia se livrar da Enel aqui, da gestão da Enel, porque a Enel é a empresa italiana, é um grande grupo italiano e que tem hoje o direito à distribuição da energia da antiga Coelce. Então, o que aconteceu? A Enel suspendeu aquele processo público de venda da distribuidora de energia dela aqui no estado do Ceará. Ela fez um anúncio lá no final de 2022, mais ou menos ali por novembro, dizendo o seguinte, que ela queria concentrar as ações dela no Brasil apenas em 2 mercados, que eram os mais lucrativos na visão dela. Era exatamente São Paulo e Rio de Janeiro. E agora recuou. Mas ela recuou de forma temporária. E recuou dizendo o seguinte, que ela está aguardando as novas normas do governo federal sobre a concessão das distribuidoras de energia. Porque você sabe que as concessões, por exemplo, essa concessão deles vai até 2028, maio de 2028. Como já está próximo de vencer essa concessão, esse contrato, então o governo federal já está tratando com o Ministério de Minas e Energia de como é que serão os critérios dessa nova concessão. E o mercado não sabe, até agora, como é que vai ser. Então a Enel resolveu tirar essa proposta de venda da empresa aqui, da distribuidora dela aqui no Ceará, aguardar que venham essas novas regras para voltar a avaliar como é que fica essa situação. Então, por enquanto, nós não vamos ter a possibilidade de nos livrar da Enel como a gente estava imaginando. Significa dizer que a coisa melhora? Não sei. O fato é, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará continua com uma CPI, mais que isso, o mercado de ouro dela, que é São Paulo, está lá também com uma CPI. Só que lá é na Câmara de Vereadores,
de São Paulo. E lá o problema, Luciano, porque lá os paulistas não estão dando folga. O presidente da Enel no Brasil foi literalmente obrigado a aparecer lá para dar justificativa porque os paulistas ficaram 8 dias sem energia durante aquele temporal.